Boa noite. Boa noite. É uma alegria mais uma vez poder trazer aqui um pouquinho do nosso estudo e refletir para poder compartilhar com vocês, refletir antes também sobre o tema que a gente define, que a gente escolhe para estar aqui conversando com vocês. E para começar a conversa, aqui nós temos um slide, então, com o Chico Xavier, Ney e um ator que faz Jesus numa série da Netflix que chama The Chosen. E o amor de mãe, amor de Jesus, que é o tema de hoje. Quando eu escolhi esse tema, eu escolhi em função desse livro aqui, que chama Os Dois Maiores Amores, de Francisco Cândido Xavier, com espíritos diversos que passaram as comunicações. E ele é um livro que eu recebi em 2007, quando eu estava grávida do Lucas, e que eu comecei a frequentar a casa espírita, ainda em Concórdia, na cidade que eu morava, desolada da vida, porque eu fazia parte de um grupo, e eu tinha saído desse grupo, estava ainda buscando o meu lugar de novo numa nova religião, e eu tenho toda a vida, eu fui católica, né, desde a infância, acompanhando os meus pais, equipes de Nossa Senhora, tudo. Depois eu conheci a mediunidade através de uma aluna que tinha uma mediunidade bem ostensiva, e então depois passei por um período pelo xamanismo, por 4 anos mais ou menos. E aí depois engravidei do Lucas e me afastei das atividades, mas ao mesmo tempo nesses 4 anos a gente tinha criado muitos vínculos, e o meu grupo de amizade era um grupo xamânico. E aí a gente fica perdido quando a gente sai de um grupo e vai para o outro. Assim, quando a gente, por exemplo, está numa escola e vai para outra na infância, né? Está numa cidade e se muda, né? E recentemente, também 3 anos atrás, fiz essa retomada de também sair de algo que eu estava muito acostumada e vir aqui para Ibiporã e morar depois de 20 anos de morando em Concórdia. E aí eu só chorava, né? Então eu tinha muita tristeza, porque meus amigos, estava com 28 anos, mas eu brinco que eu virei adulta não faz muito tempo, deve fazer uns 5 anos mais ou menos. Porque a gente, muitas vezes no desenvolvimento da nossa história, a gente assume papéis. E eu me considero que eu era muito filha até pouco tempo atrás. E aprendi a ser mãe no susto, assim como quem é mãe aqui, levanta a mão. Então, uns 3, 4, 5, 6, umas 15 pessoas, pessoal, levantou a mão. E aí, então, principalmente no primeiro bebê que nasce um filho, nasce uma mãe. E aí, então, convalescida, né, emocionada com a minha situação, uma grande amiga espírita, Amber Porte, me presenteou na biblioteca da casa espírita com um acolhimento maravilhoso e me presenteou com esse livro. E eu lia cada página dele e chorava, lia de novo, chorava. Por quê? Porque são poemas. E eu estava prestes a ser mãe. Então, a grávida já fica mais emotiva. Ainda passando por uma situação de mudança de grupo. E aí eu li a mãezinha querida e morando 800 quilômetros da minha mãe. Então, juntou tudo, né? E aí eu lia, relia. Aí essa semana a velhinha falando comigo, eu falei, eu vou falar dos Dois Maiores Amores, porque eu emprestei muito esse livro para várias grávidas. E aí, onde que eu quero chegar falando disso, né, da minha história, com o tema de hoje, amor de mãe, amor de Jesus. Porque nós entramos em dezembro, e nesse mês de dezembro,
há um movimento muito grande dos preparativos para o Natal. E Natal, dentro do centro espírita, de acordo com os nossos estudos espíritas, ele é um tempo em que a gente recicla, de repente, a nossa renovação da fé cristã, não é? Então, a gente não faz nenhum movimento específico, ritualístico, mas sempre a gente pode, oportunamente, com a celebração do Natal, revisitar a nossa própria história. E aí, como Jesus nasce então, né, e o símbolo deste Natal, do movimento do Natal é o amor de Jesus, nós somos convidados a revisitar o amor de Jesus em nós. Por isso que eu pedi que fosse lido então o item 8, que vai falar do amor, para que a gente já vá fazendo esse movimento, quem está um pouco afastado dessa introspecção. Como que será que está o meu grau de amor e o meu grau de aplicabilidade dos ensinamentos de Jesus com a minha família de origem, com a minha família atual? Então eu coloco aqui uma imagem do planeta Terra rodeado de espíritos de todas as etnias, ou homens de todas as etnias, para dizer o quê? Que o amor é uma lei universal, ele que resume toda a doutrina de Jesus. Mas, se eu perguntar para cada um de vocês o que é amor em adjetivos, o que vocês me diriam? O que é amor? Amor é amor, o que mais? Amor é algo que a gente sente. Só que vocês escutaram ali no texto falando de instinto? Então nós temos, primeiramente, as nossas relações, elas são mediadas via instintiva. E via instintiva não quer muito saber se moralmente algo está correto ou não. Então, o amor, ele é primeiro algo que brota de forma instintiva. E a gente pode observar, inclusive, nos animais, mamíferos de diferentes espécies, esse amor de proteção à cria, né? E dentro da esfera dos homens, o amor, ele é muito palpável quando a gente pensa na palavra amor, ao que a mãe faz pelo filho. Por quê? Porque primeiro que muitos de nós muda a alimentação, os hábitos de vida, tudo quando a gente começa a gestar um bebê. Em função desse bebê. Aí vocês vão falar, mas tem gente que não faz isso, tem gente que não está nem aí. Por quê? Porque o modus operandi daquele ser, daquele cérebro, ainda é instintivo. Então, a parte do preocupar-se com o outro ser que vai vir através da minha existência, ele é menor, porque ainda a pessoa está sobrevivendo. E eu, quando comecei a olhar por esse aspecto mais da neurociência, eu pensei, é verdade. Por quê? Porque o cuidado em si, ele é algo que, conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai pensando, meu Deus, eu poderia ter feito diferente no filho 1. Aí você está lá no 2. Aí quando você está no 3, você fala, eu poderia ter feito diferente no 1 e no 2. Porque nós vamos também evoluindo moralmente ao longo da nossa existência. E quanto mais empenho eu emprego nisso, menos instintivo é o meu amor para com o meu filho. E aí, quando Jesus vem e encontra a nossa comunidade organizada através
através das leis de Moisés, que são leis mais instintivas, ele fala, não gente, o amor não é por aí. O amor que Deus quer de nós é um amor que perdoa, é um amor que é empático, é um amor que espera, é um amor que doa, que pratica a caridade e que dá ao semelhante, assim como gostaria que fosse dado a si. E aí as pessoas não entendem. Por quê? Porque quando eu sou sobrevivente, eu só estou no estado de alerta, buscando meios para comer, dormir, beber e reproduzir. Esse é o padrão instintivo. E quando eu trouxe agora uma escala de evolução, uma escada aqui, que traz 2 bilhões de anos atrás, o primeiro ser vivo, depois 7 milhões de anos, assim por diante, 3 milhões de anos, 1 milhão de anos, hoje. Aí o homem moderno. E aí diferentes tipos de mundos. Mundo de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes, celestes e mundos críticos. E toda essa etapa dos milhões de anos atrás, um mundo mais primitivo. Então nós vamos fazendo essa escala da evolução humana e também a escala dos sentimentos que nutrimos entre nós, seres humanos. Então o amor é a culminação do progresso do ser. E aí nós vamos entender por que os Espíritos nos orientam no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Quando ele responde às vezes algumas perguntas de Kardec, ele fala assim, sim e não. Eu compararia com tal, que é da forma que que vocês possam entender. Então, quando fala de Deus mesmo, força suprema, universal, ele é poderoso, soberanamente justo e bom. Só que para o nosso cérebro, se eu perguntar de justiça, cada um de nós também tem um padrão de justiça, por causa do nosso desenvolvimento espiritual e que ele acompanha a evolução do ser humano. Então, nós não temos muitas vezes consciência de entender o que está aquém do que eu dou conta de entender. Então, vamos pensar que no primitivo a gente vive de um jeito. E aí a gente vai ter mães e mães. Mas, se a gente pensar no ensinamento que Jesus veio trazer, como ele agia para com o outro, já é um grande avanço. E nós, muitas vezes, 2.000 anos e 25 anos depois, não conseguimos entender o beabá que ele trouxe para nós. Quem dirá, nós não podemos julgar a mãe A, a mãe B, a mãe C. Por quê? Porque esta mãe é uma aprendiz da evolução, assim como eu, assim como cada um de nós, encarnados e desencarnados. Mas tem os espíritos evoluídos? Tem. Mas tem os espíritos a evoluir? Tem. Por quê? Nós vamos viver rodeados de espíritos afins. E nós temos um anjo guardião, que também eu poderia ter colocado na foto dele ali. Amor de mãe, amor de Jesus, amor do nosso anjo guardião. Por quê? Porque ele também nos impulsiona para andar com as próprias pernas. E aí ainda nós temos um quadro da evolução espiritual que está aqui projetado. Então é um quadro, pessoal, que está de 0 a 10, saindo da animalidade e indo para a angelitude.
E quanto mais próximo da sobrevivência, mais próximo lá do zero, do lado esquerdo do quadro, mais materialista nós somos. E quanto mais nós vamos indo para 6, 7, 8, 9, 10, nós vamos substituindo o materialismo por espiritualidade, influência da lei do amor, do conhecimento, da responsabilidade, da sabedoria e da razão. Então, o processo nosso evolutivo de bebês nascidos em útero, vamos então, só precisa o quê? Sugar o leitinho, trocarem a nossa roupa e nos embalarem, dar um tapinha nas costas para a gente dormir. Depois, na demanda evolutiva, nós vamos nos tornando crianças, adolescentes, jovens, adultos. Tem umas pesquisas saindo novas de Harvard, estão dizendo que o adulto começa com 33 anos com alterações morfológicas cerebrais. De 33, acho que até 50, até 66, e depois uma nova etapa, depois de 66 até 80, e depois uma nova etapa de 80 para frente. Então, nessa evolução que a gente tem, né, estrutural, evolução intelectual, moral, nós começamos a ter mais discernimentos de tomada de decisão. Então, é muito bom sentar do lado do idoso e falar, eu estou com um problema assim, assim, assim. Ele fala, calma, isso vai se resolver. E aí você fala, pois é, mas eu estou tão angustiada. Mas calma, não, vai naquela senhorinha que é conselheira do bairro. Ela, eu vou fazer um chá para você, vou fazer um bolinho para você. Não se aflige não, minha filha, meu filho. E assim, a gente fala, meu Deus, eu queria estar olhando pelos olhos dela. E aí, então, nesses poemas, Neném vai falar com a sua própria mãe, da espiritualidade, né? Com a própria mãe, mãezinha querida, você me alertou de tantas questões quando eu estava na Terra, mas eu não tinha ouvidos de escutar. E aí, vai entoando poemas que trazem para nós exercícios que nós possamos fazer com as nossas mães vivas. Quem tem a mãe viva aqui, levanta a mão. Bastante gente também, ó. Mais ou menos umas 15 pessoas. Então, com essa mãe viva, esse reconhecimento é um exercício que nós podemos fazer para com a nossa mãe de gratidão, assim como todos nós, com mãe viva ou já falecida, podemos fazer em relação a Jesus, em gratidão. Agora, o que eu vou dizer quando a gente honra Jesus, né? Busca fazer os ensinamentos deles, mas é instintivo em casa, instintivo com o filho, instintivo com a mãe, instintivo com o cônjuge. Nós estamos todos no mesmo barco e aquela que nos gerou, ela traz muito do doar-se para que a nova vida, que nós somos igual uma maçã que cai do pé, possa virar uma macieira também. Por aí só já é um grande feito. E aí então nós temos também a evolução familiar. Nós temos os avós maternos, os avós paternos, nós temos os bisavós, trisavós. E se nós formos atrás da história daquele de 5 gerações antes, as tomadas de decisões deles eram com mais sabedoria ou era mais instintiva? O que vocês acham? Instintiva,
Porque se a gente for para trás, não tem os nômades, né? Porque tinha que sair do lugar, andava, caçava, comia, e era andar atrás de caça, comer, beber e reproduzir. E aí, olha só a minha pergunta que eu me faço. Quanto nós estamos correndo atrás da máquina no piloto automático, indo atrás da caça para comer, beber e reproduzir? Quantas horas por dia nós nos dedicamos para o ensinamento dessa parte laranja do quadro, que eu coloquei em laranja, pessoal, aqui, Anderson e Cláudio, coloquei em laranja mais a parte da animalidade, e a parte da angelitude, que é um pouquinho do 0 e grandão no item 10, em azul. Então, quanto de espiritualidade, pausar, usar da lei do amor, paciência, carinho, resiliência, indulgência, não julgar o outro, conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão, nós estamos usando no nosso dia a dia. Porque tudo bem quando a gente precisava caçar para sobreviver. Só que hoje nós arrumamos mais e mais demandas para gastar o nosso dinheiro, para ficar correndo atrás do dinheiro, para depois já pagar o que a gente já gastou, e assim a gente fica nesse ciclo, entendendo que a vida seja material, coisa que Jesus veio alertar há 2000 anos atrás. Deixem as coisas do mundo com o mundo, né? Vocês receberão os tesouros do céu. Para receber os tesouros do céu, não vale quanto mais dinheiro eu tenho na conta, quanto mais eu tenho de bens materiais. Dani, mas você está falando que bens materiais não são bons? São, se eu não me tornar escravo dele, a ponto de que, se acontece alguma coisa, por exemplo, na nossa casa, e quebra um objeto, a gente fica transtornado e pega o filho, olha o que você fez, e aí ele vê um monstro ali que ele não via, por causa de um bem material. Então, o ensinamento dos mais sábios e dos espíritos que nos alertam, inclusive Lázaro, nessa leitura que nós fizemos no início da noite, é para uma busca dos valores verdadeiros, tendo sim o material que nós desejarmos, mas sem ser ele mais valoroso, porque quando a gente vê, a gente instintivamente coloca muitas vezes ele como mais valoroso. E aí então nós vamos encontrar alguns poemas dizendo que o amor de mãe, ele já é por si só mais genuíno para com o filho, a filha, no sentido de ser muito mais intuitivo, espiritualizado, e não somente instintivo, que a mulher tem isso ao gerar esse filho, ao trazer esse filho, ela não mede esforços para encaminhar essa criança para ser um homem ou uma mulher de bem, como algo nato. Então, Chico Xavier coloca essa comparação com o amor verdadeiro da mãe. Não é apenas um sentimento, mas uma força interior que pode levar a um estado de felicidade e transcendência, aliviando o sofrimento de quem ama e de quem é amado. E eu escolhi uma imagem, então, de uma mulher com uma flecha, que é o que nós sentimos quando nós temos um filho sob a nossa responsabilidade, que a gente deseja
grandemente, dar todo o empurrão para que voe alto, longe e que alcance além das gerações, além, com mais desenvolvimento moral, mais bem-estar, mais felicidade, porque a felicidade daquele que eu trago ao mundo também é a minha felicidade. Nós não queremos que esse filho pague pela vida que nós trouxemos ele à vida, não é? E ainda, o objetivo então dessa lei do amor é erradicar cada vez mais o egoísmo e a vaidade, do qual somos muito apegados por causa dos nossos instintos. Nós precisávamos olhar só para o nosso umbigo e para o nosso clã para sobreviver. Porém, nós permanecemos com esses instintos muito vívidos, coisas que nós podemos nos modificar por esforço e tomada de decisão de livre-arbítrio hoje, através de quê? Da prática constante de amor ao próximo. Então, qual é o nosso próximo mais próximo, pessoal? Quem? Não estava olhando, desculpa. Os nossos familiares, eu comigo mesma, eu com o meu grupo que mora dentro da minha casa. Esse é o nosso próximo mais próximo. E quando eu consigo amar, cuidar de mim, cuidar do entorno, eu consigo socialmente fazer isso de forma natural. Agora, quando nós escutamos a caridade, muitas vezes nós projetamos essa caridade lá fora. E lá fora nós estamos muitas vezes nota 10. Mas às vezes falta aonde? Aqui dentro. E aí esse convite que eu trago para vocês de agora em dezembro, com esse entoar de Natal, que a gente revisite os nossos olhares para mim, para o meu relacionamento de casal, para o meu relacionamento familiar com os pais, com os filhos, cunhadas, irmãos, sobrinhos, e este ensaio sobre como eu utilizo das minhas qualificações espirituais, morais, de amor verdadeiro, eu consigo então projetar para o outro, para fora de dentro de casa. Então, aqui no livro Os Dois Maiores Amores, para a gente finalizando, eu trago a história um pouquinho contextualizando de Mei Mei, que é uma mulher. Deixa eu achar aqui a foto dela. Eu deixei só na capa. Então, Mei Mei é essa senhora de azul aqui com os cabelos cacheados. Ela viveu por 24 anos somente na Terra. E ela, eu trouxe uma cola aqui, teve nefrite crônica, uma doença que se expressou logo após o casamento dela com Arnaldo Rocha, que depois foi aquele grande amigo que seguiu trabalhando ao lado de Chico Xavier. E Mei Mei, então, utiliza esse termo Mei Mei, porque ela e Arnaldo assistiram, leram um livro que chama Momentos de Pequim, e é um termo em japonês que significa bem-amada, noiva querida. E então, Arnaldo era muito cético, e depois que Mei Mei desencarna, Chico Xavier escreve cartas convidando ele para estar, em Uberaba, e ele então se nega até que um dia ele vai. E na carta que Mei Mei psicografa pelas mãos de Chico Xavier, que Chico Xavier psicografa essa mensagem de Mei Mei para o esposo em luto,
ela assina como Meimei, e era algo que só o casal conhecia, um termo que só eles se chamavam assim. A história dela é lindíssima, e ela não consegue tornar-se mãe aqui na Terra, mas ela tinha grandes flashes assim sobre a história de vida dela e em outras existências. E ela então entendia que a passagem dela seria breve. E ela então segue acompanhando principalmente os trabalhos com as crianças. Então ela desenvolve o amor maternal, e por isso que eu quis também trazer, porque algumas de nós podem não ser mãe e talvez não ser mãe depois. E ainda assim desenvolver o amor maternal diante da comunidade, diante das crianças, diante da espiritualidade, né? Conforme a espiritualidade for mostrando como fazer esse amor de mãe. Então eu fico com o convite, dizendo para que a gente, lendo aqui, e assim que eu ler esse poema, eu vou fazer a nossa prece final. Aqui. É um poema com várias estrofes de várias autoras, tá? Louvor às mães. Mãe é um anjo tutelar, sempre a sorrir e a sofrer, ensinando-nos que amar é a senda para vencer. O homem faz de vencida quase tudo quanto der, contudo as chaves da vida Deus concedeu à mulher. Dos guias e sirineus, de quem nos fala a razão, mãe é a presença de Deus, em forma de coração. Minha mãe, hoje a defina, ei-la tal qual apresento, parece um lírio divino sobre a cruz do sofrimento. Por dinheiro, posse e mando, o homem guerreia a fundo, e não há ouro que pague as mães que existem no mundo. Deus modelou a beleza na amplidão universal, doando a própria grandeza ao coração maternal. O céu, quem menospreze a mulher, guarde essa nota de luz. O céu procurou Maria para ser a mãe de Jesus. Então, com a presença desses espíritos amados que nos orientam, que nos deixam como exemplo Jesus, Meimei, as mães, que possamos nós, instintivos que somos ainda, aprendermos a calar e a serenar o nosso coração como uma mãe diante de uma situação que não consegue resolver imediatamente. Ela se cala, ela ora, ela tem a fé que Deus há de prover o melhor. Que possamos nós aprender com todos os ensinamentos de Jesus quando esteve na terra. E que nesse tempo de renovação para o Natal, possamos ajustar a nossa grande família, preparando-nos assim para colocarmos em prática o que de fato viemos fazer na terra. O nosso desenvolvimento moral, que possamos então estar mais preocupados com esse desenvolvimento em nosso lar, do que com todas as conquistas materiais que muitas vezes estão à frente nas nossas prioridades. E que possamos nós, juntamente com o nosso anjo guardião, termos a fé nesse Deus maior que nos ampare na jornada terrena. Que assim seja.